Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. A leitura será feita do versículo de número 8 até o versículo de número 10. Nos diz assim a palavra de Deus: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O título da mensagem de hoje é Uma dívida impagável. Uma dívida que é impossível de ser paga por mim e por você enquanto nós estivermos nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos continuar tendo essa dívida. E eu chamo a sua atenção para o versículo 7 da carta que nós lemos, do capítulo 13 da carta aos Romanos. Mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos, na exposição do texto, ir refletindo sobre aquilo que diz a palavra. Romanos 13, 7, nós não lemos, mas aqui o apóstolo Paulo diz assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Dentro desse contexto e desse conceito de que nós não devemos ter dívida com ninguém, devemos pagar aquilo que nós devemos, é que ele continua no versículo 8 dizendo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Ou seja, ele fala de uma dívida que é impagável. Ou seja, enquanto eu e você estivermos nessa terra, tudo que nós devemos fazer é demonstrar amor pelas pessoas que estão próximas a nós. E demonstrar amor não é simplesmente nós dizermos que nós amamos as pessoas, é termos atitudes práticas que demonstrem essa nossa atitude para com o próximo. E eu e você somos chamados aqui a refletir sobre as verdades desse texto, para que eu e você possamos nos tornar obedientes, não é? E aqui está um grande desafio: não sermos apenas ouvintes, mas praticantes desta palavra. Mas vale a pena também nós compreendermos o contexto histórico que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta à igreja que estava em Roma. Nós sabemos que a igreja de Roma era uma igreja que recebia muitas pessoas que foram se convertendo ao cristianismo. Muitos judeus que haviam saído de Jerusalém foram para Roma e, estando lá, reconheceram Jesus como o Messias que haveria de vir. Mas não apenas judeus estavam se convertendo. Gentios também, aqueles que não eram judeus, estavam compreendendo que Jesus é o Salvador, o único caminho para nós chegarmos ao Pai. Então a igreja era composta de judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda estavam presos aos rituais da lei, das leis cerimoniais, principalmente do judaísmo. Mas os judeus, eles não tinham problema com aquelas leis. Então, eles estavam entrando em um conflito dentro da igreja. Porque imaginem vocês, o povo judeu estava preso às leis cerimoniais. E aqui vale a pena a gente entender: leis civis, que são as leis e as regras, as normas do país, da liderança política; as leis cerimoniais, que eram pré-requisitos dados por Deus ao povo judeu, que eles deveriam cultuar lá em Jerusalém. Foi construído um templo em dimensões específicas para que eles pudessem ir lá e cultuar, onde estava a Arca da Aliança. E para o judeu, ali era o lugar de adoração.
E aí nós podemos entender quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, que ela falou: eu não sei onde deve adorar, é em Jerusalém, é naquele segundo templo, onde nós devemos adorar? E Jesus diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, eu e você somos o endereço da adoração. Se eu e você recebemos a Jesus como Salvador, nós somos o templo do Espírito Santo, e onde eu e você estivermos, ali está um adorador. Nós adoramos ao Senhor quando nós estamos dirigindo, quando nós estamos no nosso trabalho, nos afazeres do dia a dia. Eu e você somos o local da adoração, ou seja, o culto não termina quando nós saímos daqui. O tempo todo nós estamos cultuando ou não ao Senhor. Mas o povo judeu compreendia que em Jerusalém era o lugar de cultuar. O judeu, ele entendia que haviam alguns animais que eram considerados impuros. Então, se ele tocasse num animal daquele, ou se ele tocasse num gentio, ele era considerado impuro. E ele tinha que passar pelos rituais de purificação, porque Deus, sendo santo, ele exigia um culto santo. Algumas comidas também não poderiam ser ingeridas. E aí imaginem, dentro de uma mesma igreja, a convivência de judeus e gentios. E é dentro desse contexto de conflito entre irmãos que o apóstolo Paulo escreve essa carta, porque aquele povo precisava compreender sobre o amor ao próximo. Mas nós também muitas vezes entramos em conflito, porque nós lemos o apóstolo Paulo dizendo que o fim da lei é Cristo, e ao mesmo tempo, muitas vezes, ele fala sobre o cumprimento da lei. Por exemplo, Romanos 3:31, volta aí a sua Bíblia, no capítulo 3, versículo 31. Ele está dizendo aqui: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Que lei é essa? Ele está falando das leis morais. Quais são as leis morais? Aquelas que estão sintetizadas, resumidas nos 10 mandamentos. Então essas leis morais, elas precisam ser observadas por nós. As leis cerimoniais, elas já foram abolidas, mas você vai ver o próprio Cristo reiterando na nossa atitude, no nosso comportamento, as leis morais, ou os 10 mandamentos no Novo Testamento. E hoje eu chamo a sua atenção, porque eu creio que o Senhor vai aclarar de uma forma mais detalhada essas questões aqui. As leis cerimoniais civis, elas já foram abolidas, mas eu e você precisamos observar as leis morais por causa do próprio Cristo. E eu creio que até o final desta ministração, o Espírito Santo de Deus vai trazer clareza ao meu e ao seu coração sobre essa dívida que não pode ser paga enquanto nós estivermos aqui. Nós precisamos sempre ficar devendo, por mais que nós nos esforcemos e façamos em favor do nosso próximo, sempre haverá um pouquinho mais a ser feito. Mas vamos então para o texto que nós lemos, lá no capítulo 13, versículo 8. E há algumas verdades que eu quero ressaltar aqui com você, que diz nesse texto. A primeira, no versículo 8, ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo alguma coisa. E o que o apóstolo Paulo está fazendo, escrevendo aos cristãos que estavam em Roma é: crente se compra, tem que pagar. Você tem que ter uma vida ilibada, reta. Crente não pode ser caloteiro. Crente precisa ter a vida organizada, vida financeira organizada. Porque quando você dá um mau testemunho, você não está envergonhando só você. Você está envergonhando primeiro a Cristo. Cristo compraria e não pagaria? Ué, qual é o nosso modelo, o nosso referencial? Não é Cristo? Cristo, ele pagou o preço do meu resgate, do seu resgate, ele não deixou dívida. O escrito de dívida que havia contra nós, ele rasgou. Então, se Cristo pagou uma dívida que era nossa, por que nós vamos ficar devendo? Eu não estou falando de um contratempo. Se você teve um contratempo, você planejou, porque todos nós estamos sujeitos. Mas vai lá, enfrenta a situação, conversa com a pessoa, dialoga, renegocia.
Então o apóstolo Paulo está escrevendo para um grupo de crentes que ele está dizendo o seguinte: olha, vocês não podem viver desse jeito, vocês não podem dar mau testemunho, vocês não podem envergonhar o nome de Cristo. Organize a sua vida financeira. Ele diz: a ninguém fiquem devendo nada, conserte a sua dívida. Então, irmãos e irmãs, vamos procurar zelar. Eu sei que possivelmente nesse auditório tem algumas pessoas que precisam. E eu vou dar uma dica para você: faça o curso CRAU. Você vai entender que Deus é dono dos 100%. Não é só dos dízimos, não. Mas há pessoas que não honram a Deus com os dízimos e as ofertas e querem ser organizados financeiramente. Olha, eu não sei os demais pastores, eu vou falar de mim. A gente atende muitas pessoas em crise, inclusive em crise financeira. Eu não me lembro, eu poderia, mas eu não me lembro de ter atendido uma pessoa em crise financeira, porque normalmente eu falo: meu irmão, eu vou te fazer uma pergunta, você me responde se você quiser. Você é fiel nos dízimos e nas ofertas? Até hoje todo mundo respondeu: pastor, não. Eu não tive uma pessoa em crise financeira que eu atendesse em gabinete pastoral que fosse fiel nos dízimos e nas ofertas. Poderia, mas eu nunca atendi. Então, primeiro passo: organiza a vida com Deus. Organiza a sua vida com Deus. E segundo, começa a quitar as suas dívidas. Então, não fique devendo nada a ninguém, exceto amor. E aqui, ele retoma um assunto que ele já havia abordado. Ele já havia falado do amor, mas ele está relembrando aqui, há uma única coisa, que por mais que você esforce, por mais que você se doe, por mais que você invista, você ainda vai ficar devendo, que é amor. Amor, por mais que você fizer, isso você nunca vai conseguir pagar. Enquanto você estiver aqui, você vai poder fazer um pouquinho mais pelo outro, em favor do próximo. E é interessante aqui que ele diz assim: exceto amor com que vos ameis uns aos outros. Ele está escrevendo para ímpio? Não, para a igreja. Ele está falando: vocês precisam ter atitudes amorosas de um para com o outro. E no capítulo 12 aqui, volte uma página aí na sua Bíblia, no versículo 9, ele aborda aqui como que deve ser essa atitude amorosa. Ele diz: o amor seja sem hipocrisia. Pastor, mas olha, tem uma pessoa, um irmãozinho, uma irmãzinha da igreja, que a gente não bate muito o nosso jeito de ser. É uma pessoa muito impulsiva, eu já gosto de ser mais detalhista, eu não suporto. Nós podemos ter divergências de opinião. Nós podemos não concordar com o que o outro faz. Mas o amor sem hipocrisia é assim, mesmo que eu não goste tanto do jeito e do comportamento daquela pessoa, ela está passando por uma necessidade, eu vou socorrer. Ela está de novo em necessidade, eu vou ajudar. Eu posso auxiliar esse irmão, essa irmã que está desempregado, eu vou ajudar a arrumar um emprego. Não é a pessoa que eu tenho um relacionamento excelente, mas é meu irmão em Cristo, e apesar das nossas divergências de opinião, eu vou ajudar. E isso é o amor sem hipocrisia, porque mesmo que a pessoa não responda exatamente do jeito que eu gosto, e ainda assim eu vou procurar auxiliá-la com o intuito de que nós, como igreja, possamos ser melhores. Porque talvez essa atitude minha possa constranger o outro e ela ser levada à mudança e à transformação. Então o amor sem hipocrisia é: por mais que eu não concorde, por mais que seja difícil, ainda assim nós vamos nos auxiliar como igreja. Houve uma época que, quando as pessoas diziam que eram evangélicos, todo mundo queria contratar. É evangélico, eu vou contratar. Sabe por quê? Era uma pessoa que tinha esse intuito de ajudar. Era uma pessoa honesta na prestação de contas. Infelizmente, muitas vezes o nome de Cristo tem sido envergonhado, mas eu e você podemos ir na contramão do sistema. Nós podemos não mudar, nós não conseguimos mudar o mundo, mas nós podemos fazer diferença onde nós estamos. Nós podemos fazer desse povo um povo respeitado. Nós podemos ser canal de bênção sobre a vida de tantas pessoas.
Então eu não consigo mudar o que está do meu lado, mas eu posso pedir ao Espírito Santo que me transforme, e as minhas atitudes eu posso tomar a iniciativa de mudança. E aí, nós cada vez mais seremos um povo respeitado. Cada vez mais as pessoas vão falar: é evangélico, estou contratando. Porque normalmente evangélico honra com a sua palavra. É cristão, honra a sua palavra, age como Cristo agiria se estivesse no lugar dele. E essa é uma atitude que eu e você precisamos ter. O amor seja sem hipocrisia. Daí ele fala assim: detestai o mal. Mas irmãos e irmãs, quantas vezes dentro da igreja a gente fala assim: bem feito, viu? Está colhendo o que plantou. Ô gente, é para detestar o mal. E eu fico feliz quando o outro se dá mal? Ei, que cristianismo é esse? Nós não somos uma família, a família de Deus. Então quando um irmão, ele fracassou, isso tem que trazer tristeza para mim. E eu não tenho que falar: bem feito, que bom que acontecer. Detestai o mal. Apegue-se ao bem. Apegue-se ao bem. E aí ele continua: amai-vos cordialmente. Para de ficar alfinetando, de ser rude. Tenham um tratamento cordial uns para com os outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Mas sabe, irmãos e irmãs, nós estamos perdendo o princípio de honra com o princípio de autoridade, de honra com as pessoas que são mais velhas. Nós temos sido desrespeitosos com os nossos irmãos e irmãs, muitas vezes rude no nosso jeito de ser. Mas o texto está dizendo, no versículo 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Parece que ele diz aqui, quando você está agindo com amor com o teu próximo, você está servindo ao Senhor. E ele continua: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, dos salvos, dos crentes, daqueles que receberam a Jesus como Salvador. Compartilhem, ajudem. Louvado seja Deus, porque ao receber o desafio aqui das 62 crianças que precisam de material, a igreja se levantou em auxílio. Veja as necessidades, supram as necessidades. E ele diz aqui: compartilhar as necessidades dos santos, praticar hospitalidade. E olha aqui: abençoai os que vos perseguem. Aquele irmão que é lixa na vida da gente, que vive pegando no pé. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Não fala mal. Não fala mal. Falou mal de você, fala bem dele. Elogia para as outras pessoas. Essa pessoa, alguma virtude ela tem, não é só defeito. Seja franco e perceba as virtudes e reforce aquilo que é positivo. Vai chegar uma hora que vai cair a ficha. O que acontece? Aquela pessoa tem uma vida de retidão, de santidade. Eu estou sendo injusta com ela. E por isso ele diz aqui que nós devemos amar uns aos outros. E ele está falando do amor fraternal. Porque na sequência, ele diz aqui no capítulo 13, versículo 8 ainda. Ele diz: exceto o amor que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo. Antes ele falou do amor uns aos outros. Agora ele fala do amor ao próximo. Ele tira o foco da igreja e agora ele aponta para as demais pessoas que estiverem próximas a nós. Talvez um familiar que ainda não é convertido. Talvez uma pessoa que trabalha na mesma empresa. Talvez uma pessoa que está lá na escola comigo, com você. São pessoas que ainda não confessaram a Jesus como seu Salvador. Ele diz: quem ama o próximo está cumprindo a lei. Que lei é essa? Ele está falando aqui das leis morais, sintetizadas no Novo Testamento. E sabe por que nós devemos amar ao próximo? Nós temos aqui razões fortíssimas. Primeiro, porque essa é uma dívida que nós nunca vamos conseguir pagar.
Então é a ordenança. Enquanto vivemos, vamos continuar aqui amando ao próximo. Segundo, por conta daquilo que está em Romanos 5, versículo 8. Volta aí. Capítulo 5, versículo 8. Olha o que está escrito aí. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que ele está falando? Olha, eu amei vocês quando vocês nem tinham me recebido ainda como Salvador. Vocês estavam nos seus delitos e pecados, vocês não tinham se arrependido da velha vida. Eu amei vocês. Eu amei a vocês sendo ainda pecadores. E essa é uma razão fortíssima para nós amarmos o nosso próximo, porque Cristo nos ama com um amor incondicional. O nosso destino, irmãos e irmãs, era o inferno. Sem Jesus, o destino do ser humano é o inferno, porque é apenas um caminho para alguém chegar a Deus. E Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele demonstrou um amor incondicional, apesar de nós. Quantas vezes nós já fomos rudes, nós já agredimos a Deus, nós já fomos desobedientes, e às vezes ainda somos, e ainda assim Ele está sempre pronto a perdoar e acolher. E Ele fala: é assim que você deve amar o seu próximo, é assim que vocês devem amar uns aos outros, com um amor que é incondicional, por uma boa razão. Eu amei vocês mesmo antes de vocês terem sido adotados como meus filhos. Eu já havia perdoado vocês, quando vocês estavam lá, agindo de forma que me afrontava o tempo todo. Eu amei vocês. E sabe, irmãos e irmãs, o nosso Deus é um Deus santo, e por isso Ele requer santidade de nós, integridade de nós. E as leis morais, elas nos levam para uma vida de santidade, porque Deus é santo. Quando eu vou para a lei, eu percebo que eu sou pecador. Porque, irmãos e irmãs, quem consegue cumprir de forma integral os 10 mandamentos? Quem consegue? A lei, ela exige. A lei diz: você é pecador. A lei acusa, a lei aponta. E eu não consigo cumprir toda a lei. E a lei me mostra então que se eu sou um pecador, eu não consigo salvar a mim mesmo. Eu posso até tentar nas minhas práticas, nas minhas boas obras, mas eu não consigo. Eu falho. E aí eu percebo que eu sou insuficiente em mim mesmo para me salvar. E se eu sou insuficiente em mim mesmo, eu preciso de um Salvador. Então a lei me aponta para Cristo. Cristo é suficiente para mim, porque Ele pagou o preço. Sabe que Martim Lutero, ele disse certa vez: a lei me leva a Cristo para a salvação, e Cristo me manda de volta para a lei, para a santificação. Ou seja, eu não tenho salvação se eu não tenho Jesus. Então, se eu percebo a lei, eu percebo que eu preciso de um Salvador. Então a lei me leva a Cristo. Mas quando eu tenho Cristo como Salvador, eu me torno templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, e me leva de volta para Cristo. E Cristo naquela cruz pagou o preço do meu perdão, e eu sou justificado, redimido, perdoado por causa de Cristo. E aí eu percebo que eu tenho um Salvador, e eu confesso a Jesus como meu Salvador, e eu sou adotado como filho de Deus. Aleluia. Mas quando eu recebo a Jesus, eu percebo que eu preciso de santificação. Eu preciso me tornar santo, porque Deus é santo. Eu preciso olhar para Cristo e perceber que eu preciso do caráter dele na minha vida. Eu não consigo, mas Ele tomou sobre si a cruz, que era minha e não dele.
Ele levou sobre si os meus pecados, e pelo sacrifício de Cristo nós somos redimidos e perdoados, porque o escrito de dívida que havia contra nós, Ele rasgou, Ele cancelou. Aleluia. Esse é um motivo para você glorificar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Agora prestem atenção se ele não está falando das leis morais, porque na sequência, no versículo 9, ele diz: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, e ele sabe que há, porque são 10 lá em Êxodo 20, ou seja, de memória ele está relatando ali, ele cita alguns, ele diz: se outro mandamento há, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que ele diz isso? Porque lá no livro das leis, em Levítico, no capítulo 19 e 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essa ordem está vinda de mim, diz o Senhor. É uma ordem para você. Mas essa lei está reiterada no Novo Testamento. Por exemplo, em Mateus 19, versículos 18 e 19, certa vez Jesus disse lá para o jovem rico, e lhe perguntou: quais os mandamentos que eu devo observar? E respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois, Mateus 22, 36, 40, um escriba chega para Jesus e pergunta como ele deve observar as leis. Ele diz assim: mestre, Mateus 22, 36, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Depois, em Gálatas 5,14, Paulo, escrevendo aos irmãos da região da Galácia, ele diz assim: porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois, Tiago, no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: se vós contudo observais a lei régia, a lei maior, a lei principal, ele diz o seguinte: segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Tudo que eu e você temos que fazer, desde que nós nascemos até a morte, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E por que ele está dizendo que desta forma nós cumprimos a lei? É só nós pensarmos na lei. Ele citou aqui algumas delas. Por exemplo, ele diz: não adulterarás. Se eu não quero que o meu próximo, eu não quero ser traído, eu não vou fazer isso com o meu próximo. Se eu não quero que alguém se envolva com a minha mulher, porque eu não quero passar pelo adultério, eu não vou me envolver com a mulher do outro. Eu não vou fazer com o meu próximo aquilo que eu não quero que faça comigo. Se eu não quero ser trapaceado nos negócios, eu não vou ser desleal com o meu próximo nos negócios. E há pessoas que, ao negociarem, vivem trapaceando, vivem de ilusão. Quando eu for vender um carro, ou vender uma casa, ou qualquer outro objeto, eu não vou iludir, eu vou ser franco, porque eu não vou fazer com o outro o que eu não quero que faça comigo. E isso é amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não quero ser traído, eu não vou adulterar. Se eu amo o meu próximo, os solteiros aí, você vai respeitar a virgindade dessa moça. Você não vai fazer e usar a outra pessoa, os homens e mulheres aqui, porque você não quer que faça aquilo com você, como se você fosse um objeto. Você não vai fazer com o teu próximo aquilo que você não quer que faça com você.
E ele cita aqui, ele diz: não adulterarás, não matarás. Quantas vezes a nossa palavra acaba com o outro, faz o outro se sentir ninguém, mata sonhos. Quantas pessoas em depressão por causa de uma opressão que tem vivido. Não matarás. Eu não vou guardar o ódio, o rancor com relação ao próximo. Ele diz: não cobiçarás. Quando eu vir o meu irmão com um carro melhor que o meu, uma casa melhor que a minha, eu não vou ficar falando: nossa, de onde está saindo tanto dinheiro, hein? Como a gente faz muitas vezes. Eu vou celebrar, porque Cristo me amou antes, quando eu era pecador. E porque eu amo o meu próximo, eu vou celebrar com a conquista dele, com a conquista dela. Quando você, moço, vir um outro rapaz com uma namorada mais bonita que a tua, louve a Deus porque ele tem aquela namorada. Mas ore a Deus que ele pode te dar também uma. Não queira o que é do outro, não cobiçarás. Não cobice o que é do outro. Cuide do que é seu. Deus tem bênçãos para cada um de nós. Mas um irmão, uma irmã, eles conquistaram. Vamos celebrar. Porque essa dívida, por mais que nós procuremos, sempre podemos fazer mais. E tudo que nós vamos fazer, até Cristo voltar, é nos amar uns aos outros. É uma dívida que sempre vai haver. E como é gostoso se sentir amado, não é verdade? Quem não gosta?